cara. Tem uma coisa, tem uma citação que é muito famosa no meio da mensagem. Muito famosa. E nós usamos ela aqui uns 2 anos atrás. E foi um negócio muito bom. Foi uma coisa boa aí. E eu vou repetir ela, porque a dose foi boa. Dá uma olhada ali. Eu creio num desses gloriosos dias, quando essa confederação, ó ajuntamento aí, ó. O que vai causar esse ajuntamento? É uma trombeta soada. Alguma trombeta vai soar para que haja essa união. Quando esta confederação unida de igrejas se ajuntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e posto lá na confederação de igrejas, de acordo com profecia, então eles formarão uma imagem semelhante à besta. Então tem que ter um chamado para esse ajuntamento. Tem que ter uma trombeta soando para juntar essas igrejas. Tem que ter uma voz para juntar essas igrejas. Vamos dar uma olhada nessa voz. Vamos dar uma olhada nessa voz. Agora, veja, essa citação, irmão, o profeta nunca disse que viria um Papa no Vaticano. Ele disse, é um Papa, um novo Papa na Confederação de Igrejas. Não lá no Vaticano, lá já tem um. Mas é um outro, que é uma cópia daquele. É uma cópia daquele. E lá no capítulo 19... No capítulo 19 de Apocalipse, mostra que tem a besta e o falso profeta, que é o líder da imagem da besta. Olha, a besta e o falso profeta, que é o líder da imagem da besta. E a Bíblia diz que esses dois são lançados vivos no lago de fogo no final da tribulação. E o profeta corrobora com isso no seu livro das Eras. E lá no capítulo 20, quando termina o milênio, fala que o diabo é lançado no lago de fogo. Então mostra que tem 3 personagens. Ali mostra que tem realmente 3 personagens, não é? Agora, eu creio num desses gloriosos dias, quando esta confederação unida de igrejas se ajuntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e posto lá de acordo com profecia. Quer dizer, ele viu em algum lugar na Bíblia onde estava escrito que apareceria um Papa nos Estados Unidos, que seria líder a voz desta confederação. Então, eles formarão uma imagem semelhante à besta, ou alguém que causaria este ajuntamento. Não é? Muito interessante isto que nós estamos vendo acontecer aí. Muito bonito, não é? Muito bonito. Agora, ele volta a dizer também, meus amados, tem mais uma citação que é a mesma coisa. E eu queria que você prestasse bem atenção nessa parte. Essa citação que eu vou usar agora, ele está falando do mesmo personagem. E você vai entender que é o mesmo personagem, é o mesmo personagem. Quem quer que seja esse tal de novo Papa que aparecerá nos Estados Unidos, não no Vaticano. Nos Estados Unidos é ele quem vai trazer a imagem da besta. É ele quem vai dar o anúncio para que se ajuntem. Vai causar um movimento para que as igrejas se ajuntem. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Que é um poder, uma força que aparece lá nos Estados Unidos da América. E este poder, esta força, faz com que haja um ajuntamento das igrejas, que também significa um ajuntamento para uma batalha, para guerrear contra a verdadeira igreja. Isso está profetizado no livro de Apocalipse, todos sabem disso. Sim, para um embate final, para um desfecho final, como o profeta usa. Showdown, né? É um desfecho final. Agora, voltando. Está vendo que ele disse aqui? E o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e posto lá de acordo com a profecia. Ele fala disso em um outro lugar. Só que, claro, está um pouco escondido. Mas vamos dar uma olhada e você ser juiz, se é a mesma coisa ou não. Dá uma olhada aqui. Encarnado. Ele se tornou um homem então, e eles o coroaram. Leiam, notem, ou leiam. Como que Daniel disse que ele tomaria controle do reino da igreja? Esse não é... Olha, veja. Como que Daniel disse que ele tomaria controle... Onde é que está escrito isso, irmão Brana? Que ele tomaria o controle do reino da igreja. Então, é o Conselho Mundial de Igrejas. Alguém que vai liderar... Agora, quem é esta pessoa que vai liderar? Eu sei que tem a besta que saiu da terra e ele lidera lá a besta. Mas quem é que lidera a imagem da besta? Como que Daniel disse que ele tomaria controle do reino da igreja? Vocês gostariam de ler? Nós temos tempo para isso? Não temos? Tudo bem, vamos em Daniel no capítulo 11, vamos tomar o verso 21. Aqui está Daniel falando agora como que esse camarada vai tomar controle, dominar. Olha que interessante a descrição de Daniel. Depois se levantará em seu lugar um homem, não é mulher, que Daniel disse. Não. Depois se levantará em seu lugar um homem vil.
Primeira coisa, é um homem vil. Você sabe o que é uma pessoa vil? Você sabe o que é uma pessoa vil? O que significa a palavra vil? Se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Quer dizer, não reconheciam ele como um rei. Meu Deus, irmão, mas quem será que tem essa característica? Alguém que chegou no poder, mas o próprio povo não reconhece ele como rei. Ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com, a palavra original aqui é lisonja, mentiras, adulação, bajulações. É exatamente isso que ele fez. O que Daniel disse que o anticristo faria. Ele vai se encaixar no lugar das pessoas? Sim, vai se encaixar no menu para esse dia, para as igrejas, pois nesta era da igreja, eles não querem a palavra, Cristo, mas eles querem igreja. A primeira coisa, eles não perguntam se você é um cristão. Que igreja você pertence? Que igreja? Eles não querem a Cristo, a palavra. Então, ele cabe no menu bem exatamente. Vocês se lembrem que ele foi finalmente chamado de Ela na Bíblia. Ela era uma prostituta e tinha filhas. Isso aqui está no primeiro selo. Ele está falando desse homem que vai tomar o controle desta imagem, desse reino das igrejas. Qual é o reino das igrejas? A Confederação Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas. Vai ter uma liderança ali. Uma voz que vai falar por eles, que vai ajuntar eles, que vai dar poder para eles. Olha, irmão, olha que coisa interessante, não é? A noiva de Cristo também vai ouvir uma trombeta. Mas a trombeta dela chama ela para um outro ajuntamento, para se unir com todas as igrejas das 7 eras. Mas a igreja falsa também tem uma voz lhe chamando para ajuntar. Não é? Também tem uma voz lhe chamando para ajuntar. Então, é muito interessante. Dá uma olhada aqui. E hoje os protestantes estão se ajuntando no conselho ecumênico, fazendo a mesma coisa, se enxertando na tradição de homem, e ao invés de tomar a palavra de Deus, a qual é completamente identificada pelo Espírito Santo, de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a igreja se encontra na balança e é achada em falta. Você está de volta no julgamento de Pilatos. Sim, Senhor. O que isto faz? Está fazendo uma imagem à besta. É um satélite de Roma. Olha aí, ó. Lembra que ele disse novo Papa? Quer dizer, é um sisteminha igual. É um satélite. É um satélite de Roma. Quando o Conselho Ecumênico está forçando, e forçará cada denominação protestante para dentro dele. Está praticamente tudo lá agora. Evangelho completo e tudo. A hora virá quando eles terão de entrar ou sair. E naquele tempo, quando aquela força vier, você já está identificado com a marca da besta. Agora, isto é exatamente. O que é isto? Meretrizes protestantes com a velha mãe, Roma, a prostituta. Apocalipse 17 diz que ela era a mãe das prostitutas. Exatamente, denominações protestantes, segurando na mão dela e a taça da ira de Deus, como o brinde dela, de seu testemunho. É nisso que nós cremos. E cada uma é nisso que nós cremos. Está vendo o profeta dizendo? A taça significa o brinde. Sabe quando as pessoas brindam? Pegam uma taça e eles vão brindar um para o outro? É isso que significa. Lá em Apocalipse 17, ela aparece com a taça, brindando com as suas filhas. Esta união, não é? E é isso que estará acontecendo. A igreja crê nisso aqui, a palavra de Deus. E ele aponta para a Bíblia, o profeta, e que a palavra de todo homem seja mentira. É isso que está suposto a ser. Tá vendo que interessante este quadro, meus amados? Tá vendo que interessante esse quadro? Então, veja, é um satélite. É uma voz que também fala em unanimidade, não é? Em conformidade à besta anterior, não é? E esses dois poderes é o soar que introduz Satanás na Terra. Esses dois poderes são as duas vozes que introduzem Satanás na Terra, não é? E é muito, muito interessante este assunto, muito pertinente para nós, eu creio, porque está falando do momento que nós estamos vivendo. Dá mais uma olhada nesse aqui que vale a pena. E agora, façamos uma imagem à besta. E aqui neste país, eles fizeram uma imagem. Está vendo? Dizendo mais uma vez, aqui neste país é onde eles fizeram essa imagem, lá em Apocalipse 13. Uma confederação de denominações juntas, os nicolaítas se ajuntando e se denominando, e finalmente se unirão nesta irmandade, não entrando como católicos, mas eles se unirão como uma irmandade para tentar parar o comunismo. Aqui está na mensagem as 10 virgens e os 144 mil
judeus. Então, olha, eles não entrarão como católicos, não é isso que vai acontecer, mas eles se juntarão numa irmandade de protestantes para tentar parar o comunismo. Esse será o pretexto, não é? E será justamente o comunismo que vai destruir todos eles como aquela ferramenta na mão de Deus. Muito, muito interessante esse quadro que nós estamos vendo aí, não é? Agora,